contribua com a divulgação da doutrina espírita participando do Clube Amigos da Boa Nova. Tenha mais informações através do telefone 0800 12 18 38. No programa de hoje estou com a psicóloga Ercília Zeli falando um pouquinho mais sobre a timidez e algumas implicações espirituais que podem ter. Bom, Ercília, no bloco anterior a gente estava comentando, rapidamente sobre a questão da religiosidade, que existe em alguns países, principalmente na Ásia, onde os jovens tendem a ter um comportamento um pouquinho mais arredio, talvez uma timidez, Então, a cobrança também favorece isso? A cobrança favorece, porque aí não tem nem a ver exatamente com a timidez, tem a ver exatamente nesse sentido da pessoa ser cobrada num grau em que o jovem não tem uma condição, uma estrutura emocional para lidar. Então, ele é muito pressionado e ele não tem essa estrutura emocional. Com isso, o que acontece? Nós temos agora esse dado que foi passado da Coreia, e no Japão existe um termo que significa isolado no quarto. É uma palavra japonesa que tem essa tradução. E tínhamos também um grau muito alto de suicídio em função da cobrança. Mas hoje o que está acontecendo? Os jovens se trancam no quarto e de lá eles não saem. Portanto, não precisam se expor. Eu estou dizendo de graus mais complicados, mas já existe até uma pesquisa nesse sentido desses jovens que não saem do quarto. Portanto, eles não precisam enfrentar o olhar do outro, a crítica do outro, o parecer do outro. Então, nós vemos que é um grau de ansiedade muito grande, de medo muito grande, que até impede a socialização. Certo. Bom, no caso, a religiosidade ela pode ajudar ao jovem a ter mais contato com o seu meio? Então, a religiosidade, a fé, independente da denominação religiosa, são facilitadores. São facilitadores. Quando a gente pensa em termos de doutrina espírita e de uma pessoa extremamente retraída, nós não podemos deixar de pensar que houve um projeto reencarnatório e que esse projeto está em curso. Ele foi considerado viável e por isso a pessoa está aqui reencarnada para se trabalhar naqueles aspectos. Então isso é interessante porque da nossa observação, os nossos erros, eles são apontamentos daquilo que precisa ser transformado em crescimento. Mas em determinadas culturas, eles são sinais de fracasso. Então esse enfoque, isso é o que muda muito numa sociedade sem fé. Onde os valores são materialistas. Sim. Então, essa questão da fé, a transcendência, a questão de ter um amanhã, muda muito. Porque você vê uma criança na sua casa com um determinado problema, você vai em busca de ajuda, não de cobrança, não de punição. É um facilitador. É um facilitador. É um facilitador. Quando você põe a variável espiritualidade, você tem uma outra possibilidade. Até mesmo porque quando a gente fala da religiosidade, seja ela qual for, a gente tem um grupo afim, um grupo de pessoas que pensam mais ou menos da mesma forma, então a aceitação já fica mais natural. Existe um pertencer, Existe um grupo de apoio e existe a sensação de pertencer. Eu tenho um grupo que parece comigo, um grupo que me aceita, um grupo que interage. Então, ali fica mais fácil. Agora, se você pega, independente disso, que a criança espírita também pode ser tímida, Claro. Ela também veio para resolver coisas. Acho que esses pais precisam estar atentos no sentido de criar mecanismos que permitam a essa criança vencer a ansiedade, vencer o medo e se relacionar, o que é diferente de se expor, como a gente vê nos meios aí de comunicação, nas redes sociais, ou mesmo na TV. Esse é um outro ponto interessante, porque o contrário dessa timidez vem a ser a superexposição. Exato. Pode ser uma timidez velada, onde a pessoa tem tanto medo, vou expor de vez para ver o que acontece? Ou não? Pode acontecer, pode até acontecer. Mas eu acho que tem até um mecanismo meio inconsequente, porque vira um modismo. Então você entra em determinadas redes sociais, você tem as fotos, você tem tudo que a pessoa faz. Tem jovens que colocam o carro, o quarto, o lugar onde moram, ou seja, dão todas as informações da sua privacidade, da sua vida.
E muitas vezes são sequestrados, né? Então Sim. esse aí é um dado. Hoje em dia você não vai ficar escolhendo quem vai sequestrar, um marginal não vai fazer isso de maneira aleatória, ele tem uma pesquisa pronta. Claro. Então ele já vai na certa. Então esse é um cuidado, né? A outra questão é que em alguns meios, por exemplo, dessas vivências aí que a gente vê que são filmadas o tempo todo, a pessoa sabe pelo que vai passar, né? Então ele não está sendo vigiado, ele está optando por se expor, ele está de acordo com isso, provavelmente deve assinar um contrato nesse sentido e sabe que vai ser filmado 24 horas por dia e com determinados objetivos de manter uma audiência. Então, de um lado você tem aqueles que são telespectadores desse tipo de programa, que gostam de olhar pelo buraco da fechadura, que está totalmente, na verdade, a porta está escancarada, e aqueles que fazem um determinado jogo, porque é um passo para outras conquistas, sei lá, sociais, né, que nome que a gente vai dar para isso, ou artísticas. Enfim, são formas de se tornarem conhecidos. De fato, eu não acredito que as pessoas estejam ali exclusivamente por conta do dinheiro, mas por conta da exposição. No caso do jovem, essa superexposição, porque o jovem não tem essa medida do até onde pode ir, não sabe muito do limite, né? Ver essa superexposição em programas pode interferir de alguma forma no seu comportamento, na sua conduta? Sim, porque é um exemplo, né? É algo que está sendo valorizado, é algo que as pessoas pagam para interagir, para ver quem vai sair, quem vai ficar. Então, tem uma aprovação, isso significa aprovação. Então, é aprovado colocar tudo à mostra, exibir tudo. E talvez, a partir de algum momento, com a maturidade, vá acontecendo uma escolha. O que é da minha privacidade? O que é da minha reserva? E aquilo que deve ser colocado. Esse ponto de equilíbrio, ele pode ser alcançado com a maturidade. Mas ele também pode ser desenvolvido através de uma boa criação. Através de uma formação mais atenta, né, de uma família mais atenta. Muito bem. Então, para falar um pouquinho mais da atenção, né, dos cuidados, a gente vai deixar isso para o nosso próximo bloco e voltamos já já.